Adora o teu Deus, adora, Ele está aqui, Ele habita no meio dos louvores. Oh Senhor, te rendemos glória, graça, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Há uma unção disponível nesse lugar. Aleluia, Senhor. Adora, levanta tuas mãos e adora ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Senhor. A Tua misericórdia dura em geração, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pelo esse ministério. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Manhã, Senhor, manhã de avivamento, manhã de rompimento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Há uma unção disponível nesse lugar. Oh, aleluia, Senhor. Há uma unção disponível. Há uma unção de cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca nele, Ele está aqui. Toca, toca, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, Senhor. Adoro, adoro, Ele está aqui. Gera expectativa naquilo que você veio buscar nessa manhã. Gera expectativa, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, a Tua palavra, Senhor, nos promete, Senhor, uma vida de vitória, Senhor. Uma vida de luta, sim, mas uma vida de vitória, Senhor. Oh, Senhor, nós Te amamos, Senhor. Essa palavra, ela mudou a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. A Tua condição não define quem você é. Você é filho, você é filha. Você é vencedor, Senhor. Não importa, Senhor, a situação que você está passando. Em nome de Jesus, adora, adora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já fez, Senhor, na nossa vida, Senhor. Obrigado. Agradece a Deus, agradece. Te amamos, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Senhor. Em nome de Jesus. Ele está aqui, toca nele, toca nele. Toca através da palavra, toca. Essa palavra, ela muda. Essa palavra funciona, Senhor. Aleluia, Jesus. Manhã de rompimento, eu creio, Senhor. Manhã de rompimento, Senhor. Você vai romper em nome de Jesus. Chega de estagnação, Senhor. E às vezes em alguma área da nossa vida a gente olha e fala: Senhor, já era para eu estar lá na frente, Senhor. Já era, Senhor, para eu ter avançado, Deus. Mas em nome de Jesus, hoje é manhã de rompimento, manhã de adoração, manhã de avivamento, manhã de fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ontem, Senhor, eu fiquei pensando, meu Deus, é um dia tão importante na minha vida, Senhor. Vim ontem de união e eu pensando, agora é contigo, Senhor. E o Senhor falou comigo: celebra. Hoje é manhã de celebração. Celebra, celebra. Celebra, celebra aquilo que você veio buscar nessa manhã. Celebra, celebra, comemora. Gera expectativa naquilo que você veio buscar. Porque sou eu que vou fazer. Não é a tua força, não é a tua condição, não é o teu recurso, não é a tua capacidade. Celebra, celebra, em nome de Jesus. Às vezes você fala assim, mas você olha para a sua condição humana, para a sua fé natural, e às vezes vem aquela voz: eu vou celebrar o quê? Eu estou passando por essa situação, esse específico problema. Mas isso é o quê? A fé da impossibilidade. Mas a fé da possibilidade, ela fala: celebra aquilo que você veio buscar, porque eu sou provedor, porque eu mudo situação, eu mudo diagnóstico, eu mudo quadro.
Então você vai celebrar, você não vai deixar essa condição te parar, essa condição humana te parar. Às vezes você fala assim: meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não consigo às vezes nem conseguir pagar minhas contas. Como é que eu vou celebrar? Como é que eu vou celebrar a minha casa, aquilo que você veio buscar, a minha situação, a salvação da minha família? Eu olho para aquela situação e vejo que não consigo, mas o Senhor fala: eu quero que a minha igreja celebre, porque eu vou viver o sobrenatural. Deus não quer a gente vivendo o natural, porque o natural é essa condição. Mas o Senhor fala: eu quero que a minha igreja viva o sobrenatural, porque o sobrenatural há avanço, há rompimento, em nome de Jesus. E você agora vai celebrar esse refrão, você vai celebrar e vai comemorar a sua vitória, aquilo que você veio buscar, porque você não é o natural. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Dá um bom dia para essa pessoa, um abraço. Muito obrigado. É um sonho aqui, vocês aqui. Pode sentar. Deus é bom? Eu queria primeiramente agradecer pela vida do pastor Emiliano, da reverenda Maísa, que está ministrando, foi fazer a obra. E a gente tem que se orgulhar muito, porque a gente tem um pastor, e eu posso me orgulhar hoje que eu posso falar, o meu pastor. E eu conheço ele e já vi casos que eu sei que em outros lugares pode haver isso, tem também, mas a gente tem na nossa igreja um pastor que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Quantas vezes eu vi o meu pastor, ele ir na residência e buscar aquela ovelha. Então a gente deve se orgulhar, porque a gente tem um pastor que faz isso, que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E agradecer pastor Sidomar, todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém? Eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha família, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Nós estamos falando sobre fé e avivamento, que está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Essa palavra começa falando de um pai, que ele não mede esforços para salvar uma filha. E começa no versículo 25 que fala: e certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ele tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás dele comprimida e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E no verso 29 fala: imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já está curada daquela aflição. Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairá poder de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher
atemorizada e trêmula, sabendo o que tinha feito a ela, aproximou e prostrou-se e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e seja curada da tua aflição. Amém? O texto começa falando de uma mulher que a gente não sabe, sem identidade, sem nome, sem referência nenhuma, que gastou tudo que ela tinha, todos os recursos que ela tinha, mas além de ela ter gastado tudo que ela tinha, ela existia o quê? Existia uma opressão nela, porque além de ela gastar tudo que ela tinha, ela não sabia o que era um abraço, ela não sabia o que era um afeto, ela não tinha vida social, por causa desse fluxo de sangue, que não era nenhuma condição de pecado, mas era o quê? Uma condição, pela lei naquela época, a lei do povo judeu, que não podia haver fluxo de sangue. E ela foi o quê? E todos os direitos dela, ela foi tolhida os direitos dela. Ela não tinha direito a nada. E tudo começou com algo passageiro. Era para ser dias, desses dias virou meses, desses meses virou ano, e quando ela imaginou, 12 anos. E em algum momento da nossa vida, a gente se depara com essa situação, que era algo para ser o quê? Passageiro, algo para ser o quê? Rápido, isso aqui vai ser rápido. E quando você pensar que não, vai passando dias, vai passando anos, e você vê aquela situação que eu estou estagnada, eu não ando, a minha vida já era para eu estar lá na frente, mas eu continuo o quê? Parado, estagnado em algum lugar. E assim aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher que o quê? Que não teve um abraço, porque ela tinha que ser separada, ela não podia estar perto, não sabia, acredito que depois dos 13, 14 anos, que começou a ter seu primeiro fluxo, ela foi separada e não teve direito a nada. Mas aquela mulher, sempre a gente vê ela e sempre a gente pensa, é uma coitadinha, bichinha, mas aquela mulher, ela tinha algo que mexe comigo, ela tinha vontade de viver. A Bíblia fala que ela gastou tudo, então ela queria viver. Ela queria viver, 12 anos sofrendo, e alguém chegava para ela e falava, tem um médico ali, que naquela época, que cuida daquele problema. E ela ia, sei, com a família dela, ela ia, gastava, em outro lugar, a mesma coisa, e vai passando o tempo. E ela não vê saída, e a Bíblia fala que cada vez a situação ia pior, na situação dela. E às vezes a gente olha para a nossa situação e a gente sempre fala, não, eu tenho recursos, então eu vou resolver do meu jeito. Não, eu tenho uma situação aqui financeira, eu tenho essa inteligência, eu tenho essa capacidade aqui, então eu vou resolver, vai ser do meu jeito. Eu estudei para isso, eu sei resolver isso. Não, estou com esse problema na família aqui, não, mas eu tenho experiência, eu já tenho certa idade, já passei por isso e eu vou resolver. Uma situação no trabalho, que a gente acha que com a nossa condição humana a gente vai resolver, porque sempre quando a gente ainda está no nosso limite, a gente pensa, não, eu resolvo. Mas o problema é quando acaba tudo, você olha e fala, e agora? Não tem mais esperança, já gastei tudo, já fiz de tudo, e continuo do pior ainda. A situação fala dela que a situação dela ainda piorou, você imagina, piorou. E além de ela piorar, ainda ela perdeu tudo, imagina a situação dela. Mas em nenhum momento você vê na palavra de Deus ela falando que pensou em desistir. Eu vou desistir, eu vou acabar, não tem mais jeito. Não. Então, me admira ela, porque ela não desistiu. O espírito dela, ela estava passando por tudo isso, mas ela tinha vontade, eu vou conseguir, eu vou viver. Mas por quê? Ela não tinha uma informação que muda a nossa vida e mudou a nossa vida, ela não tinha essa informação. Que o texto sagrado fala que chega um tempo que ela ouviu falar de Jesus. Então quando você ouve falar de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Ela ouviu falar. Antes ela não tinha ouvido falar de Jesus. Porque o texto não fala isso. Fala que ela gastou. Enquanto alguém diz, olha, aquele lugar ali resolve, ela vai. Olha, aquela situação ali vai para lá. E ela vai lá e chega lá. Nada. Cada vez mais gastando os recursos dela. Todos os recursos dela. Você imagina, emocionais. Todas a situação dela. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Então quando a gente ouve falar de Jesus, tudo muda na nossa vida. E para a gente ver, quando ouve falar de Jesus, qual a voz que a gente tem escutado? Qual a voz que você tem escutado para resolver o seu problema?
ao ter escutado a voz de um especialista. Nada contra o especialista, nada contra a ciência, nada contra tudo isso. Mas tem momentos, tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir com a ciência, que é muito importante para a gente, mas não vai resolver determinada situação na nossa vida. Que só o quê? A fé. E a palavra de Deus fala, eu gostaria de fazer uma referência, que está no livro de Romanos 10:17. Que ela ouviu falar de Jesus. Se puder colocar 10:17 Romanos. Que Paulo, bem depois, ele fala algo que é princípio bíblico. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu essa palavra. Ela ouviu que Paulo veio ensinar, depois ela já estava vivendo. Alguém chegou para ela e falou. A Bíblia não fala como foi que ela falou, ou se ela ouviu, ou se alguém teve, porque ela vivia em situação de exclusão, mas alguém falou para ela: olha, existe um Deus, olha, existe o Messias, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, e Ele vai mudar essa situação. Ele vai mudar a situação que você está passando. Ele vai mudar esse seu quadro. Se você chegou aqui hoje com algum problema, com alguma enfermidade, você está sendo curado hoje. Você está sendo curado hoje por essa palavra. Essa palavra ela muda. Essa palavra ela muda. Essa palavra ela muda. Ela ainda não conhecia essa palavra. Ela não conhecia essa palavra, mas ela já estava vivendo já. O que Paulo veio ensinar para os romanos, que a fé vem pelo ouvir, ela já estava fazendo, porque o que? É princípio bíblico a fé. É princípio. E ela viveu isso. Ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela fez. Ela pegou. Agora minha vida muda. Agora minha vida muda. Agora minha vida muda. Quando ela ouve a palavra, para você ver que não é só importante ouvir, que ela poder ouvir e falar: Jesus muda, Jesus salva, quando alguém está falando, Jesus transforma. Mas ela precisava de outra coisa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pegou e gerou essa informação aqui, que Jesus transforma. Jesus transforma casamento, Jesus transforma caráter, Jesus transforma pessoas, Jesus muda quadro de empresa, Jesus faz milagre. Ela pegou essa informação, mas aí ela fez o quê? Ela pegou aquela informação e pensou: eu vou até ele. E quando ela fala eu vou até ele, a gente lembra de quê? Tiago. Não é esse contexto que Tiago fala sobre essa mulher, mas Tiago fala no livro de Tiago, em Tiago 2:26, ele fala que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Tiago não estava nesse momento falando sobre isso, mas também é princípio, que se você teve aquela informação que ouviu, gerou o quê? Gerou fé. Eu gerei fé, eu vou vencer, eu tenho essa palavra, eu tenho essa promessa, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou para cima. Mas você não precisa ficar o quê? Passivo. Você precisa o quê? Agir com aquela fé que você recebeu a fé. A sua vida vai mudar. Aquele problema que você está passando, você vai mudar, você vai resolver esse problema. Mas eu não vou agir. Se você não agir, a fé é morta. E ela o quê? Ela ouviu aquela informação que Jesus cura, ela olhou para a situação dela: já gastei tudo, desprezada, aqui não tenho nada. Mas ela fez o que Tiago depois o quê? Ensinou. Olha, se você tiver fé, fala que tem fé, mas se você não age, não adianta nada a sua fé. Não vai acontecer nada na sua vida. Então a gente precisa o quê? Agir. Eu vou através desse problema, eu vou agir, eu vou usar a minha fé. Eu vou praticar aquilo que eu recebi do Senhor. Eu vi a fé. E a Bíblia fala que ela faz o quê? Ela fala: se eu apenas tocar. Ela não olha mais para a condição dela, porque aquela palavra gerou fé. Quando aquela palavra gera fé nela, ela fala: ninguém me segura mais. Porque outrora eu vi especialista, eu vi pessoas falando que minha vida ia mudar, e eu dei ouvido para aquilo, gastei tudo, mas agora eu escutei algo que eu não preciso pagar, que essa palavra ela muda. Você vê que ela não conhecia a Bíblia, ela não conhecia o livro de Romanos, ela não conhecia o livro de Tiago, e ela agiu. E hoje nós temos isso aqui para mudar a nossa vida.
A gente tem a epístola, temos o livro de Tiago, o livro de Romanos, todos os exemplos de fé. E por que eu vou desistir? Por que você vai desistir dessa situação? Por que você vai desistir? Eu não consigo mais, eu vou parar, eu não aguento mais essa situação, eu vou desistir, eu vou largar o ministério, eu vou fechar a minha empresa, eu vou desistir. Por que você vai desistir se você tem essa palavra aqui? Aquela mulher, bem antes, ela ouviu tudo isso e ela não desistiu. E aí você vai desistir? Desistir, ela não é uma opção para a gente. Ela não é uma opção. E ela gera aquilo ali e fala, eu vou, se eu tocar. Só que existia uma condição, ela estava fraca, ela era impura naquele meio, ela não podia estar tendo contato social com a gente. Mas o que? Quando você recebe a fé, algo muda dentro de você, porque não é uma fé natural. A fé natural, ela falava, eu não posso sair daqui, eu não posso nem dar um passo. Mas quando você ouve a fé, o que? Sobrenatural. É essa fé que Deus ensina, é essa fé que o Senhor quer que a gente tenha. Porque a fé natural, eu não saio do canto. A fé natural, nem aqui eu estava. Eu nem aqui estava. Então gera expectativa naquilo. É a fé que muda. Não é a sua situação, não é a sua situação econômica, não é isso, é a fé sobrenatural. E a Bíblia fala que ela ouviu aquela palavra. O texto não diz qual a distância que ela estava para Jesus ir passando. Jesus ia na casa de Jairo. E ela fez, é uma oportunidade que eu tenho, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. A Bíblia não diz, se ela estava longe, se ela estava perto, mas o texto sagrado fala que ela falava, se somente eu tocar. Em outras palavras, declare a palavra. Declare a palavra. Declare, eu vou vencer. Declare o versículo, você conhece a palavra, tudo eu posso naquele que me fortalece. Declare a palavra e não declare o problema. O Senhor não quer a gente declarando o problema, Ele quer que a gente declare a palavra. O interessante é que o livro de Mateus, em Mateus 9:21, já tem outra tradução, fala bem assim, porque ela dizia consigo mesma, ela só não pensava, ela falou, se eu apenas eu tocar. A Bíblia fala, ela não diz o espaço, eu fico imaginando, ela diz, Jesus está em tal lugar, ela começou, se eu apenas eu tocar, 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 e a Bíblia fala que ela ficava falando, repetindo aquilo. Por quê? Porque tem situações da nossa vida que a gente precisa falar para o diabo, falar para o problema, falar para a situação, porque o problema ele também tem vida, e eu vou falar, se eu apenas eu tocar. E eu acredito que cada vez que ela ia, o diabo falava, a voz dela, a voz do inferno mesmo, olha a sua condição, você tem fluxo de sangue, você tem hemorragia, você é impura, você vai morrer, você vai ser apedrejada se descobrir você. E a Bíblia fala que ela falava cada vez mais alto, se eu apenas eu tocar, se eu apenas eu tocar, eu serei curada. Tem momento que a gente tem que falar alto para o nosso problema, para a nossa situação. Mas você não vai vencer, você vai falir, você vai fechar, e você tem que falar alto, eu vou vencer, a minha empresa vai prosperar. E falar mais alto, a minha empresa vai prosperar. Mas chegou um oficial de justiça com intimação para você pagar aquela dívida. Se você não pagar, você vai fazer o quê? Se não pagar, você vai fechar, vão tirar os seus bens. E você começa a falar, minha empresa vai prosperar, minha empresa vai prosperar. Você recebeu um diagnóstico médico, e aquele diagnóstico médico fala que você corre risco com esse problema, e você fala, eu sou curada pelo sangue de Jesus, eu sou curada pelo sangue de Jesus. Tem momento que a gente tem que falar, porque a fé é loucura. Porque se você viver o natural, você pode ser engolida por esse problema, você pode ser engolida por essa situação, e você tem que falar alto mesmo. O maluco é o maluco, só chama maluco aqui, porque ela gastou tudo. Enquanto ela tinha dinheiro, eu acredito que ela era boa, que ela era bacana, ela era bem atendida. Não é assim quando a gente tem recurso? Doutor, senta aqui. Você é convidada para as festas, você é convidada para alguns lugares, mas quando acaba tudo, acaba a esperança, ninguém me liga a você, o telefone não toca, nada acontece mais. A família que lhe chamava para jantar não chama mais você. Aí é aquela, o coitadinho está quebrado, está falido.
Às vezes você tem um sonho em você e você tem que começar o quê? A gerar fé, a falar. Ela deixou esse ensinamento aqui pra gente. Eu vou falar, eu vou repetir. Se eu apenas eu tocar. Gera fé, gera expectativa. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Eu tenho um sonho de ser mãe. Mas a medicina falou, o médico falou que eu não vou conseguir. Mas aí a palavra o quê? Natural, da ciência. Mas o sobrenatural, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. E cada vez mais a voz natural, a consciência fala, você não vai ser mãe, mas eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Começa a falar, tem hora que a gente tem que falar para o nosso problema. Falar. Que ele vai olhar e vai dizer assim, eu não posso mais com ela. Quando ela decidiu no coração dela, quando ela decidiu, se eu apenas eu tocar, eu acredito que ali ela já estava curada já. O milagre foi só consequência da fé que ela gerou no coração. Ela fez, se eu apenas eu tocar ali, acabou. Se ali não tinha diabo, ali não tinha multidão, não tinha nada. E a palavra fala que ela rompeu. Por quê? Porque ela decidiu no coração dela, eu vou vencer. Então não tem nada que faça você impedir quando há uma fé no seu coração. Não tem nada, mas a voz vai falar, mas aquela muralha, mas aquela situação, mas aquele problema. Nada pode vencer você. Porque é essa fé que o Senhor nos ensina, que rompe, que faz você vencer. Se eu olhar a minha situação, nem aqui eu estou. Se você olhar a sua condição, nem aqui a gente está. Não deixa o diabo, não deixa a voz falar. Como é que você vai ser? Como é que você vai morar, ter uma casa própria, se é isso o seu sonho, se você mal está conseguindo pagar um aluguel? Como é que você vai declarar que você é próspero, se você mal está conseguindo? Como é que você vai declarar, se você ficar olhando para essa condição? Mas você não vive pelo que você vê. A gente vive pela palavra. É a palavra que muda, é essa palavra que mudou a minha vida. Essa palavra. Eu, antes de estar aqui, a minha esposa, ela viu, antes de eu mesmo acreditar, ela viu. O meu esposo vai ser ministro. Eu acho que ela teve fé, viu? Ela teve fé. Ontem a gente estava ministrando em União dos Palmares para casais. E teve um momento que assim, eu era improvável. Vocês são meus irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês. Posso abrir? Só para você ter uma ideia. Quando a gente foi casar, é só para você ver o que Deus mudou na nossa vida. Eu tive que fazer um exame de HIV, só para você ver como a minha vida era. E a gente nessa guerra toda, eu fiz, não, eu vou fazer porque se eu tiver alguma coisa eu não vou casar. E foi a situação mais difícil da minha vida. Eu abri aquele exame, a assistente social lá, a psicóloga, se eu não lembro, eu já estava imaginando, ela vai falar que eu tenho, eu vou ter que fazer esse tratamento e minha vida acabou. Não conhecia essa palavra, eu não conhecia, mas para a honra e glória do Senhor, deu nada. Eu fiz, agora eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar a minha vida. E a gente já está nessa jornada há 14 anos. Mas o que? Ela viu alguém, ela gerou fé naquilo, ela gerou fé. E aí veio todo o processo, que para a honra e glória do Senhor, a gente conheceu essa porta, esse ministério, amém? E quando a gente veio para cá, ela viu algo que eu também não enxergava, que era o quê? Ela tinha um sonho lá, que a gente pregasse a palavra, e eu não queria, mas ela viu fé. E ontem à noite, a gente veio de união tarde da noite, e eu pensando, Senhor, o que é que eu vou fazer amanhã, Senhor? Minha parte eu já fiz. O que eu pude fazer, já orei, já li a tua palavra, meu recurso agora acabou. E o Senhor fala, celebre, comemore. Não era isso que você queria? Então o que é que eu falo? Celebre aquilo que você quer, comemore aquilo que você quer. Não olhe a sua condição, celebre. Eu não sei aquilo que você quer, mas cada um aqui veio buscar algo do Senhor. Celebre. Começa a comemorar. Aí vem aquela voz, você vai celebrar o quê? Começa a falar alto. Se eu apenas eu tocar. Às vezes você vê esse lugar aqui, às vezes você veio aqui e está lutando por um filho, pelo marido. Quando alguém chegar assim, tem lugar aqui? É do meu marido, é do meu filho, mas pode sentar. Toda vez que você vir para a igreja, você começa a viver o sobrenatural. Esse lugar aqui é do meu esposo. Esse lugar aqui é da minha filha. Esse lugar aqui é do meu filho. Celebre. Começa a celebrar. Janeiro eu estou aqui de barrigão. Quem aqui tem desejo de ser mãe? Eu vou estar aqui de barrigão. Oxi, é loucura, é. Vai em uma loja, compra um vestido lá. Começa a comprar um enxoval.
Isso é fé. Vai no cartório lá e faz um testamento já. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui meu testamento, a minha herança aqui já. Chuta lá um valor, R$1 milhão. Eu não tenho nem R$10. É fé, gera expectativa. Começa a viver o natural. Tudo isso aqui que eu estou vivendo aqui, eu pensei lá, eu já imaginava isso aqui. Domingo passado eu estava ali sentado, vi o pastor Bruno pregando com aquela garra, pastor Bruno, ele é contagiante, né? Aquela coisa, e eu fiz, meu Deus, e já bate aquele negócio, Senhor, domingo sou eu, Senhor. E o Senhor falava, desculpa falar assim, mas era algo que eu quero. Tem uns que querem outra coisa, tem uns que querem ser empresário, e é lícito isso, tem uns que querem, e o Senhor falava, você nasceu para isso, amém? E eu fiz isso, eu não vou deixar a voz falar que vai travar. Eu nasci para isso, eu amo fazer isso. Se você me convidar para dar uma palestra, eu não vou dar palestra, eu vou travar. Mas se for para falar do amor do Senhor, eu vou falar. Eu dei trabalho ao meu pastor. Eu passei 3 anos sem querer servir na igreja. No primeiro dia, na primeira semana que aqui, eu marquei um gabinete com o pastor. Pastor, me tira de tudo. Eu não vou para encontro de casal, eu não vou nada. Me tira, e essa palavra foi o quê? Foi limpando, foi mudando. O rema, ele mudou a vida, olha, mudou. Se você puder, faça o rema. Faça, que ela muda. Coitada, desculpa o termo da Aristéia, ficava, vai servir, eu quero não, fugia dela. Quando ela vinha por aqui, eu ia por aqui. Eu não queria. Mas hoje, eu amo. Eu estou servindo no Kids. E para mim, ó, é a maior alegria. Chegou a minha escala, porque eu vou ensinar as crianças sobre essa palavra que muda. E ela fala, se eu ouvir falar, ela vai e toca no Senhor. Ela vai até o Senhor e toca. A palavra de Deus fala, quando ela toca, a Bíblia fala que Jesus fala, o texto fala imediatamente. Não foi depois. Tem situações na nossa vida que vai ser imediatamente, é no mesmo instante. Quando você usa a fé, não vai ser depois, não vai ser amanhã, não vai ser um mês. Vai ter coisa que vai ser imediatamente, vai ser já, vai ser agora. Quando você usa a fé, às vezes você está esperando, vai ser o que vai acontecer daqui a um mês. Não, vai ser agora, vai ser já. Ela tocou, a Bíblia fala que imediatamente Jesus para e fala, em mim saiu poder. E que poder é esse? Esse poder é o mesmo poder. Abre lá por favor em Atos 1:8. Esse mesmo poder o mesmo poder que Jesus falou, de mim saiu o poder, que é o poder o quê? Que é o poder dunamis, é o poder de milagre, é o poder de transformação. Em Atos 1:8 fala bem assim, mas receberei o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Maceió, Canaã, União dos Palmares. Esse mesmo poder que ele falou em alto está disponível aqui. O mesmo poder que ela tocou nele, que Jesus falou para o discípulo, de mim saiu o poder, é o mesmo poder que Jesus fez a promessa, que em Atos fez a promessa, que todos nós receberíamos esse poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E você tem esse poder disponível, eu tenho esse poder, você tem esse poder disponível. O poder de transformação, o poder de milagre, de você olhar aquela situação e falar, eu vou mudar essa situação. Você mesmo tem esse poder. E qual é esse poder hoje? É a palavra. Ela naquela época, ela tocou em Jesus. E hoje como é que a gente toca em Jesus? Com a palavra. Você toca nele, essa palavra muda. Quando você, a partir de hoje, deparar com essa situação, você vai falar, eu tenho um poder dentro de mim. Você tem esse poder dentro de você, então toca nele através da palavra. E não olha para a situação, porque quando você tocar, a situação vai falar, você vai fazer você olhar para o seu redor, e ali o quê? Você já vai fazer o quê? Vai ficar retraída com a sua fé. Mas você não tem que olhar a sua situação. E a Bíblia fala que ela toca, Jesus para. E o discípulo fala, mas mestre, a multidão te aperta. Você pode ver que ele fala que a multidão te aperta, não é a multidão te toca.
Porque existe uma diferença entre tocar e apertar. A multidão não tocava nele, porque existe uma diferença. O mesmo toque, quando ela tocou, não foi o mesmo toque que a multidão tocou, era diferente. A palavra era diferente. O tocar, a multidão era o quê? Era um toque desorganizado, era tocar por tocar, apertava, comprimia. Quem já foi em algum lugar com aglomeração de pessoas, você percebe que alguém vai tocando em você, mas você não olha. Estou me empurrando, estou me tocando, mas quando alguém toca mesmo em você, você olha. Quando a gente anda com a multidão, não é assim? Está lá um monte de gente, aquela aglomeração de pessoas, mas você sabe, estão me empurrando. Não, isso aqui é normal, como tocando. Mas quando alguém vai assim, toca em você, você olha. Porque ela fez diferente. A multidão estava lá, tinha gente ali precisando de cura? Tinha gente precisando de milagre? Tinha. Jesus, ele não se move por pena. A gente às vezes se move e fala, tadinho, a situação é deplorável. Mas Jesus não se move, porque ele se move por fé. É por fé que você se move. Se você ficar com, tadinho do cristiano, tadinho dele, a vida dele, bichinho, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida se você ficar se lamentando, com pena de você, ou querendo que as pessoas tenham pena de você. É até normal isso do ser humano ter pena, mas a nossa vida ela só muda quando a gente faz o quê? Com fé, e fé sobrenatural. Eu vou tocar aqui, essa situação vai mudar. Eu não quero nem ouvir para nenhuma voz, ela vai mudar. É isso que move o coração de Deus, é a fé sobrenatural, e não a fé natural. E a Bíblia fala que toca, e os discípulos falam isso, e a Bíblia fala que ele procura, ele vira para falar. Ela poderia ter chegado assim, a Bíblia fala que quando ela toca, imediatamente ela sente que foi curada. E ela poderia chegar assim, agora eu vou sair de mansinho, vou viver a minha vida. Passei 12 anos sem nada, sem um abraço, sem vida social, sem vida sentimental. Eu agora vou viver minha vida. E era até lícito ela, se ela pensasse nisso. Eu vou viver minha vida agora, vou sair de mansinho agora e vou viver. Vou nem me apresentar aqui. Mas a Bíblia mas Jesus procura. Por que Jesus procurou? Porque Jesus quis tirar ela do anonimato. Jesus quer tirar hoje pessoas do anonimato aqui. Pessoas que olham e falam, eu sou invisível, ninguém me vê, ninguém me olha. Sou invisível para a minha família, sou invisível para o meio empresarial que eu trabalho. Sou invisível. Jesus fala, Jesus está procurando, se você tocar com fé. Eu quero honrar aqui pessoas. Eu quero honrar porque tocou com fé. Com a fé sobrenatural. E a Bíblia fala que ele procura. Então se ele procura, ele já sabia, mas eu quero que ela apresente aqui. E a Bíblia fala que ela fala toda a verdade. Ela se apresenta para o Senhor. Quando ela se apresenta para o Senhor, mas por que ela se apresentou para o Senhor? Por causa da fé que ela ouviu lá atrás. Aquela palavra que ela ouviu, ela não queria mais ser curada, não era só isso mais. Ela queria algo mais. Ela não queria só as bênçãos, ela queria o abençoador. Ela não queria mais, eu vou aqui para buscar aquilo que buscar a minha necessidade. Ela queria algo mais com o Senhor. Ela queria algo mais com o Senhor. E a Bíblia fala que ela fala toda a verdade. Ela se apresenta. A Bíblia fala que ela, temendo e tremendo, tem situações que vai ter que ser com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas se der errado, vai com medo mesmo. Vai com essa fé. Vai com essa fé. A Bíblia fala que ela temendo e tremendo, mas a Bíblia não toca, o texto não fala que quando ela foi tocar nele, ela foi com medo. Porque a fé, ela vence o medo. A fé, ela rompe o medo. Depois que ela foi curada, eu acho que ela volta ao estado dela e ela fica com medo. A Bíblia fala que ela ficou tremendo com medo e fala lá em público, fui eu, Senhor, que toquei. O ministério de louvor pode subir. Para mim é um sonho e uma honra estar aqui, esse ministério de louvor aqui. É diferenciado esse. E a palavra de Deus fala que quando Jesus toca, o texto fala que ela se aproxima. Se você vê essa palavra se aproxima, se ela se aproximou é porque ela estava o quê? Distante. E um dos significados de você estar distante é você o quê? Encurtar a distância. Qual é a distância que você tem do Senhor? Qual é a distância que está impedindo de você vir até Ele, se prostrar até Ele? Porque a Bíblia fala que ela se aproxima dEle. Quando ela se aproxima dEle, a Bíblia fala que ela adora, que ela se prostra. Você pode ver que já mudou o nível já, né?
ela já não era mais, ela já estava em outro nível já, de rendição, de reconhecer que Ele é tudo na vida dela. Não era mais só uma cura, não era só mais uma bênção, agora era uma mudança de vida. Então qual é a distância? Às vezes você fala assim, a distância foi alguém que falou uma palavra e eu me distanciei do Senhor. Fui injustiçada, às vezes você acha que foi injustiçada. Você criou uma expectativa e não foi correspondido àquela expectativa que você criou muitas das vezes. Que você criou a expectativa. E aquilo ali encurtou a distância. Às vezes foi um problema com seu cônjuge, com seu marido, com seu filho, e você desanimou, achou que foi a palavra que fez isso, e você se afastou, e você desanimou, estagnou. Mas hoje é manhã de rompimento. E tudo aquilo que está travado em alguma área, porventura, da minha e da nossa vida, foi destravada hoje, amém? Posso ouvir um glória a Deus? E encurtou a distância. Então, o que está encurtando a sua? O que está faltando para encurtar essa distância com o Senhor na sua vida? Às vezes é um perdão. Encurta essa distância, porque a Bíblia fala que quando ela encurtou a distância, o texto fala que chama ela de quê? De uma certa mulher, mas no final Jesus chama ela do quê? Filha. Você é filho, você é filha. Deus o quê? Restaurou a identidade dela. Ela não era mais uma certa mulher, ela era filha. Você é filho. E todo filho, ele é o quê? Herdeiro. O que é do seu pai é seu. Você não é mais agora assim, sem identidade. Você não é, você é filho. Então toca no Senhor hoje. E eu gostaria que, se possível, quem puder, que a igreja ficasse de pé. E você vai, através desse louvor, que Deus habita no meio dos louvores, e vai começar um avivamento aqui, que esse avivamento vai dar continuidade à noite, vai dar continuidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você vai viver essa palavra sobrenatural, e você vai tocar no Senhor, você vai, se possível, e vai gerar expectativa, gerar fé no seu coração, e você vai tocar no Senhor através da palavra, aquilo que você veio buscar. Feche os seus olhos em nome de Jesus e toca no Senhor agora. Uma melodia, Ele me encontrou.